Muito bem. O tema é Gnosticismo, Evangelho de Lúcifer. Já alguma vez alguém aqui ouviu falar em Gnosticismo? Sabe o que é Gnosticismo? É uma Já ouvi falar. Já ouvi falar? Mas É um bom princípio. não estou familiarizada com a palavra. Muito bem. É privado, gnóstico. Muito bem. De gnose mais para frente. Pelo tipo, digamos, houve várias pessoas a perguntar-nos o que é isso do gnosticismo. E isso é difícil de explicar. Mas, o mais importante, nós percebemos exatamente e sabemos explicar o que é gnosticismo, é sabermos identificar que neste momento vivemos numa sociedade em que estamos constantemente a ser bombardeados por este Evangelho. Ou seja, este Evangelho, neste momento, é o Evangelho mais pregado em todo o mundo. E as pessoas nem sequer o conhecem. Nem sequer sabem, nem sequer ouviram falar dele, mas é o Evangelho mais pregado por todo lado. Basta ligarmos a nossa televisão e somos bombardeados por este Evangelho. Isto é um pouco, digamos assim, a continuação da última vez que eu falei. Não sei se lembram que é, dos entretenimentos. Em que há uma estratégia de Satanás para mudar a mente das pessoas. E hoje, se calhar, vamos perceber um bocadinho melhor como é que isto funciona. Olha, as origens do gnosticismo estão logo no início da Bíblia. Em Gênesis 3, 1 a 5, diz assim: Ora, a serpente era a mais astuta de todas as animálias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Foi a pergunta que a serpente fez à mulher. E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos. Antes de continuar, portanto, a serpente era então quem? Satanás, não é? Que tomou a forma de uma serpente e tentou a mulher. E fez uma pergunta à mulher. E a mulher respondeu: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morreis. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que o dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Okay? Esta foi a primeira vez que temos um relato de quem? De Satanás a falar ao ser humano, certo? E ali imediatamente começou, entre aspas, a pregar o seu Evangelho. Nós nestas palavras temos pistas para os 5 Evangelhos de Satanás. Os 5 principais Evangelhos de Satanás. Muito rapidamente vamos analisar este texto. Apenas nestas poucas frases ele refere várias coisas que nos afetam hoje em dia na nossa sociedade, em milhares de religiões diferentes, etc. Ele diz assim: Certamente não morrereis. Sabem o que é que se refere? O que é que Satanás está a referir, ou que pista nós encontramos aqui? Que doutrina ou que Evangelho se está a referir aqui Satanás? Muito bem. A imortalidade da alma. E isso hoje em dia é retratado principalmente pelo Espiritismo, certo? Quando Satanás disse a Eva: Certamente não morrereis, hoje em dia ele continua a pregar esse Evangelho através do Espiritismo. Porque qual é a base do Espiritismo? É a imortalidade da alma. Por isso a mensagem que Satanás disse a Eva: Certamente não morrereis, ainda hoje milhares e milhares de pessoas acreditam nela. Mais, próximo. Depois diz assim: Abrirão os vossos olhos. Certo? Esta é um bocadinho mais difícil de perceber, mas existe uma referência direta às religiões orientais. Como assim? Das religiões orientais, nós conseguimos, através da meditação, através da hipnose, através de estados de transe,
obter um estado de consciência superior, em que vamos ter uma perspectiva de vida diferente e em que vamos ver as coisas de maneira diferente e, entre aspas, segundo muitos dos gurus, os nossos olhos serão abertos para uma nova realidade. Por isso, isto é uma referência, então, a este tipo de filosofia. E sereis como deuses. É que Evangelho está a referir aqui? Satanás? Alguém quer arriscar? Qual é a filosofia que nos diz que nós somos como deuses? Sabem qual é? Certo ou errado? Qual é o princípio da nova era? Que temos que buscar o Deus em nós. Temos que apelar à nossa força interior. Isto agora está mais do que na moda. Por todo lado existem palestras de autoajuda. Exato, e há de pessoas buscar. já a fazer isso. Muita gente a fazer isso. A buscar força dentro de nós. Isto é a filosofia, então, da nova era. É um dos evangelhos que Satanás pregou a Eva e que preparou para nós, para o tempo do fim. Por todo lado podemos ver este evangelho a ser pregado. Este é o quarto, então, bem e o mal. Nós sabemos que existe o bem e o mal, certo? Sabemos que existe um grande conflito entre o bem e o mal. E nós, na nossa adoração, podemos estar a adorar a quem? A Deus ou a Satanás, certo? Certo ou errado? Só há dois que podemos adorar. Ou a Deus, ou se adorarmos outra coisa qualquer, no fundo estamos a adorar a Satanás. Por isso nós podemos adorar o bem ou o mal. Muito bem. Já vimos que a verdadeira adoração, como nós sabemos, encontra-se na Bíblia e é lá que nós encontramos a verdadeira adoração. Mas o contrário, neste momento, nesta terra, é representado por quem? Pelo paganismo. Já ouviram falar de paganismo? De facto, o paganismo representa a adoração do mal. Isto tem enganado milhares de pessoas ao longo da história, sempre. Sempre, a maior parte do mundo foram pessoas que é pagãs, certo? O povo de Deus sempre foi uma minoria, correto? Sempre foi uma minoria. Agora nós vemos o seguinte, e eu até achei engraçado, porque inicialmente quando a Raquel me pediu para fazer uma palestra, pediu-me para falar sobre este tema. E eu nunca trouxe este tema porque numa hora é impossível pegar neste tema. Porque o paganismo está tão enraizado na nossa sociedade. Nós vivemos numa sociedade que se diz cristã, mas que na realidade é pagã. Se nós estudarmos, e isso facilmente se pode provar, é uma sociedade pagã. No outro dia eu pensava que vivemos numa sociedade tão pagã que eu posso ir ao supermercado. Vocês entendem o que eu vou dizer? Eu posso ir ao supermercado e pegar em centenas de produtos, pegar neles, dizer isto é fruto do paganismo. Sabiam disso? Era um tema que seria interessante um dia nós podemos abordar. Então nós já vimos quatro evangelhos que foram pregados então por Lúcifer a Eva nestas pequenas palavras. Certo? Qual foi? Certamente não morrereis, referia-se então a mortalidade da alma, que é hoje em dia encabeçado pelo Espiritismo, certo? Depois vimos que abrirão os vossos olhos, que se refere então a toda a filosofia oriental e a todas as religiões orientais, que também está na moda, não é? Sereis como os deuses, refere-se então à nova era, em que temos um Deus dentro de nós, temos de buscar a nossa força interior, não é? Tudo aquilo que hoje em dia se ouve falar. E o bem e o mal, então vemos aqui o evangelho do paganismo a ser pregado. Mas falta um, que é aquilo que nós vamos falar hoje,
que é, se calhar, o mais difícil de compreender. E que está ali representado naquela pequena palavra que diz sabendo. Ok? O gnosticismo baseia-se na gnose. Gnose significa, em português, saber, conhecimento. Ok? Conhecimento. Mas não é um conhecimento qualquer. É um conhecimento secreto. Ok? É um conhecimento secreto. Nós já vamos ver as implicações. Satanás disse a Eva que existia algo que ela não sabia. Disse ou não disse? E ele disse: e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E eles só conheciam o que é? O bem. Não conheciam o mal. Por isso, para Eva, havia uma parte do conhecimento que ela não tinha. Certo? Ela não conhecia o mal. E ele estava a dizer: olha, Eva, existe um conhecimento que tu não tens e podes ter acesso a esse conhecimento. Ok? É então um conhecimento o quê? Secreto. Certo? Mas vamos ver o que é que isto implica. Isto é uma representação do gnosticismo. Ali no canto superior direito está a cruz, que é o símbolo do gnosticismo. E de facto, a origem, como já vimos, reportava-se ao Jardim do Éden, já aí Satanás falava sobre isso. Mas este evangelho percorreu toda a história da humanidade. E ele começou de uma forma subtil. Reparem o seguinte, eu vou avançar, diz assim. Quando Satanás se dirigiu a Eva, o que é que ele fez primeiro? Em primeiro lugar, o que é que ele fez? E ele fez uma pergunta, certo? A pergunta foi, é assim que Deus disse? Não comereis toda a árvore do jardim? O que é que está implícito nesta pergunta? Vejam se conseguem decifrar. O que é que está implícito nesta pergunta? Ele está a perguntar se não comeu de toda a árvore, quer dizer, que não é só daquela, estás a perceber? Como é que ele está a generalizar. Sim. Será? Mais. É assim que Deus disse? É assim que Deus disse? Está por causa. Exatamente. E ele está a colocar dúvida em Eva. Certo? Que ele está a pôr em causa o que é que Deus disse. Certo ou errado? Ele está a pôr em causa aquilo que Deus disse. Ora, isto é um dos princípios do gnosticismo. E depois ele diz-lhe que então há conhecimento que Eva não tem e pode vir a ter. Já na antiga filosofia grega, isto era assim. Reparem o que é que Aristóteles diz. Isto é a base da filosofia grega. Diz assim: a dúvida é o princípio da sabedoria. Vocês concordam com isto? Em parte, porque se não houver dúvida, não se vai procurar respostas a alguma coisa. Reparem que foi exatamente isto que está aqui. Primeiro o que aconteceu? Disse-lhe, fez uma pergunta, que causou o quê? Dúvida. E a seguir disse-lhe que havia o quê? Conhecimento que ela não tinha. Certo? A Bíblia diz, em Provérbios 1,7, diz assim: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Segundo a Bíblia, qual é o princípio da sabedoria? É o quê? A Deus, ou obediência. seja, é aquilo que Deus diz. Certo? Mas também diz que é a obediência à Bíblia. Sim, Esta sim. semana- Tá, o temor está implícito, exatamente toda essa situação. Mas então Aristóteles o que é que ele diz? Que não, que é o quê? A dúvida. Foi aquilo que Satanás falou em Eva. Então nós, para percebermos um bocadinho melhor isto, vamos falar um pouco de mitologia. Vocês gostam de mitologia? Eu não gosto muito de mitologia, mas há certas coisas que para nós percebermos temos que saber o quê? As suas origens, certo? E isto vai parecer, a mitologia do gnosticismo é um bocado estranha. Vai parecer assim uma coisa assim um bocado estranha. Mas depois, quando nós traduzimos isto para miúdos, mais para o fim, vocês vão perceber como é que isto funciona. Então é assim, um gnóstico acredita, e eu só vos quero dizer que existe muito mais gnósticos do que aquilo que possam imaginar.
O gnóstico acredita que existe um Deus, um verdadeiro Pai, ok? Um verdadeiro Pai, que ninguém conhece e é inatingível, e que esse verdadeiro Pai criou uma deusa chamada Sofia. Já ouviram falar na deusa Sofia? Ok. Esta deusa Sofia teve um aborto e desse aborto foi gerado um Deus chamado Demiurgo. Ok? Está percebido até aqui? Vamos tentar traduzir isto por miúdos. Eles acreditam que existe um verdadeiro Pai que é inatingível, ninguém consegue conhecer. E que esse verdadeiro Pai criou Sofia. E Sofia, que é um Deus, ou uma deusa se quiserem, digamos assim, estava chateada porque não podia conhecer nem ter acesso ao Pai. E então ela teve, como eu disse, gerou então um outro Deus chamado Demiurgo. E este Demiurgo, segundo os gnósticos, é o Deus dos hebreus. Estão a perceber o que eu estou a dizer? E este Demiurgo é o Deus dos hebreus, é o Deus dos cristãos. É o Deus que criou tudo o que existe, que seja físico. Toda a matéria física, todo o universo foi criado por este Demiurgo. Portanto, o gnóstico acredita nesta trindade. Normalmente na mitologia existe sempre o quê? Um Deus Pai, uma deusa e depois descendência. Sempre assim na mitologia. E esta trindade, então, dos gnósticos, existe um verdadeiro Pai, existe então a Sofia e o Demiurgo, que é, então, eles dizem que este Demiurgo que é o Deus dos cristãos, o Deus dos hebreus. Muito bem. Sabem que, ao longo da história, isto sempre teve muita relevância. Vamos só ouvir alguns pormenores. Já agora, este pormenor. Sabem o que é isto? Alguém conhece esta basílica? Na Europa. Neste momento está num país muçulmano, mas pertence à Europa. Qual é o país muçulmano que pertence à Europa? Turquia. Muito bem, Turquia. A sua capital é Istambul. Esta basílica chama-se Basílica de Santa Sofia, também conhecida como Hagia Sofia. O termo em grego Sofia, que significa Sagrada Sabedoria, é um imponente edifício construído entre 532 e 537 pelo Império Bizantino, para ser a capital de Constantinopla, atualmente Istambul, na Turquia. Portanto, eles construíram esta grande basílica, tem por nome Sofia. A igreja foi dedicada, agora reparem na confusão que está aqui. A igreja foi dedicada ao Logos, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Quem é a segunda pessoa da Santíssima Trindade? O Espírito Santo. Não é o Espírito Santo. É o Filho, pois está. Exatamente, o Filho, supostamente é o Filho. Diz assim, a encarnação de Logos em Cristo. Embora ela seja chamada de Santa Sofia, Sofia é a transliteração fonética em latim da palavra grega para sabedoria. O nome completo da igreja em grego é a Igreja da Santa Sabedoria de Deus. Vamos lá ver se eu consigo explicar isto em condições. Então esta igreja foi criada, supostamente em tributo a Cristo, mas chama-se Sofia. Então dizem que Sofia quer dizer sabedoria, não é? Então é essa a referência a Cristo. Mas na realidade, se nós entrarmos lá nesta catedral, quem é que está a ser venerado? Sabem quem? Muito bem. Uma mulher que teve o quê? Um aborto. Criança. Exatamente. Então nós vemos que realmente esta mitologia está em muitos sítios colocado e como é que eu ia dizer? Misturado com o suposto cristianismo. Muito bem. Então, o que é que isto tem a ver connosco? O que é que isto tem a ver connosco? Sabem que o Evangelho gnóstico foi pregado ao longo dos séculos. Já ouviram falar em Evangelhos gnósticos ou não? Já ouviram falar em Evangelhos gnósticos? Não? Muito bem. Vou dar alguns exemplos. Só um rápido. Já ouviram falar do livro de Enoque? Já? O que é o livro de Enoque? Sabem o que é?
é um texto antigo, que foi descoberto, que não foi escrito por Enoque, é muito mais tarde, que se chama livro de Enoque, porque tem referências à vida de Enoque. Como sabem, a Bíblia é composta de muitos livros. Qual é a origem dos livros bíblicos? De quê? Manuscritos antigos. Foram considerados o quê? Muito bem, foram considerados inspirados. Mas são os únicos manuscritos antigos que existem? Não, não existe. Existem quê? Muitos mais. Como por exemplo o de Enoque. Porquê que o de Enoque não está na Bíblia? Porque não está de acordo, se calhar, com o que está escrito na Bíblia. Muito bem. É contraditório. Exatamente. Porque tem mensagens que não são de acordo com o quê? Com os tantos livros da Bíblia. Ok? E normalmente são mais tardios em relação aos livros bíblicos. Mas eles existem com um propósito. Sabem qual é esse propósito? Qual é o propósito de existir manuscritos? Contrariam. Pôr em dúvida, criar dúvida. Muito bem, pôr em dúvida. Porquê que eu trouxe isto? Por exemplo, eu quando li este evangelho engraçado, este evangelho diz assim: como é que entrou o pecado no mundo? Como é que foi? Foi ao bocado que vamos a ver. Foi Satanás que veio ao jardim do Éden e o homem pecou. Segundo o livro de Enoque não foi assim. Sabem como é que foi? O livro de Enoque vai buscar um texto em Gênesis que diz que os filhos de Deus casaram com as mulheres, com as filhas Dos homens. dos homens. Exatamente. Conhecem esse texto? A que é que se refere este texto, sabem? Aos filhos que seguiam a Deus, os que deixaram de seguir a Deus. Exatamente. Referia-se a um povo que existia, que seguia a Deus, que provavelmente seria descendentes de Sete, e tínhamos, referia-se a mulheres que a Bíblia diz filhas dos homens, porquê? Porque elas não queriam saber de Deus. Provavelmente seriam descendentes de Caim. Muito bem. Mas este Evangelho diz assim, que Satanás, não diz Satanás, desculpa, Lúcifer e muitos dos seus anjos apaixonaram-se pelas mulheres dos homens. Já ouviram falar nisso? E vieram à Terra, e o que é que aconteceu? E casaram, entre aspas, com as filhas dos homens. E deram origem aos Nefilins. Já ouviram falar em Nefilins? Já? Nefilins que, porquê? Deram então uns homens muito fortes e muito grandes e com poderes sobrenaturais, etc. etc. Acham que existem motivos para este Evangelho não ser um Evangelho canónico? Existem motivos? Foi assim que entrou o pecado no mundo? Foi assim que houve a queda de Satanás? Então vou-vos partilhar um segredo em relação então a este Evangelho gnóstico, que é assim. Os Evangelhos gnósticos começaram dentro do cristianismo no segundo século e chama-se de um palavrão, peço desculpa, hermenêutica invertida. Sabem o que é hermenêutica ou não? A hermenêutica é a forma como nós interpretamos o que está na Bíblia. Chama-se hermenêutica. Por exemplo, quando alguém estuda teologia, tem uma disciplina que é hermenêutica. Porque existem várias formas de quê? De pegar na Bíblia e de estudar, de interpretar. Ok? Isso chama-se hermenêutica. Agora, no gnosticismo, a hermenêutica é invertida. E eu vou tentar explicar de uma maneira simples. Quando nós pegamos na Bíblia e vemos uma coisa e lemos algo, no gnosticismo isso é ao contrário. Estão a perceber? Ou seja, se Deus é bom, no gnosticismo Deus é mau. Se Satanás é mau, no gnosticismo Satanás é bom. Perceberam o princípio? É tudo assim. Então o que acontece? Eu vou acabar de contar, então, a mitologia, que é assim. A nossa amiga Sofia, o que é que ela fez? Ela deu origem então ao Demiurgo. E este Demiurgo criou tudo que existe, incluindo
segundo eles, incluindo a terra, e pôs cá o ser humano. Só que este Deus não é um Deus bom, é um Deus mau, ok? E aprisionou o homem nesta terra e não deu ao homem a liberdade de ele viver com todo o conhecimento. Então Sofia enviou alguém chamado Lúcifer para libertar o homem dessa prisão. Estão a perceber onde é que está a chegar? Portanto, Deus é mau e Satanás é o libertador. Ok? Isto é o gnosticídio. Satanás veio fazer um favor ao homem, veio libertá-lo da prisão em que o homem estava. Estão a perceber? Ok. Ele, com o conhecimento que tem, não tem mesmo medo, porque ele sabe aquilo que vai acontecer, então é. Pronto, Exatamente. não há problema nenhum. Portanto, vamos então avançar para tentarmos perceber onde é que isto nos chega. Os evangelhos gnósticos são muitos, temos aqui muitos exemplos. Os mais conhecidos são, por exemplo, o Evangelho de Judas, o Evangelho de Maria, o Evangelho de Filipe. Já alguém ouviu falar destes evangelhos? Já ouvi, de certeza absoluta. Sabem porquê? Porque hoje em dia existem centenas de livros e de filmes que são baseados nestes evangelhos. Só que as pessoas não sabem. Bom, vamos só rapidamente analisar dois. Evangelho de Judas. O que é que diz o Evangelho de Judas? Vamos ouvir. Está com som? Está aí. Vamos então ouvir, que é mais simples do que eu estar aqui a explicar. Evangelho de Judas. O que é que ele diz? Teria sido Judas o melhor discípulo e não o traidor de Jesus Cristo? Uma descoberta arqueológica apresentada hoje ressuscitou uma discussão milenar. Da autenticidade, ninguém duvida. O texto gravado em papiro é uma cópia em idioma copta, feita uns 400 anos depois do nascimento de Cristo. É uma tradução de um texto em grego 100 anos mais antigo. Foi encontrado numa caverna no Egito e vários exames científicos provaram que a tinta, o papiro, até o estilo de linguagem datam mesmo de 1700 anos atrás. O autor anônimo do documento pertencia a um dos grupos da fase inicial do cristianismo, os gnósticos, perseguidos já então como heréticos. A eles é atribuído o Evangelho de Judas, o texto em papiro apresentado hoje. Judas é descrito como o melhor discípulo e o favorito de Jesus. No trecho mais relevante, Jesus teria pedido a Judas que o entregasse a quem o sacrificaria, como maneira de libertar o ser divino do homem de carne e osso que viveu naquela época. Em outras palavras, o próprio Jesus teria pedido a Judas que o traísse. A Bíblia descreve Judas, um dos 12 apóstolos, como um traidor da pior espécie, uma figura a partir do Novo Testamento repudiada há séculos por milhões de pessoas. A tese central do Evangelho de Judas já era refutada e atribuída a hereges desde o ano 180 depois de Cristo. Provavelmente o achado arqueológico não levará a que se reescreva a Bíblia, mas traz duas lições. Eram muitos e bastante divergentes os grupos cristãos que disputaram há milênios o direito de narrar a paixão e morte de Cristo. E a história costuma mesmo ser escrita pelos vencedores. O Jornal da Globo termina aqui. Outras notícias no Bom Dia Brasil. Fique agora com o programa do Jô. Uma boa noite para você. Boa noite. Até amanhã. Conseguiram ouvir mais ou menos? Sim? Então, o Evangelho de Judas, a mensagem do Evangelho de Judas, resumidamente, é assim. Judas foi um herói. Ele foi o único que percebeu a Cristo. Foi o único que percebeu o que é que Cristo vinha cá fazer. E então Cristo confiou-lhe uma mensagem, um conhecimento secreto. E combinou com Judas o quê? Que Judas o iria trair. Segundo este Evangelho, então, Judas é um herói. Como estão a ver, sempre que o Evangelho gnóstico tem uma mensagem, é o quê? É o contrário. Mais um exemplo. O Evangelho de Maria. Já ouviram falar do Evangelho de Maria Madalena? Vamos ouvir.
ver se conseguimos ouvir. Ela é a figura mais misteriosa e incompreendida do Novo Testamento. Maria Madalena é a mensageira, a apóstola dos apóstolos. De onde ela surgiu? Quem é ela? E ela simplesmente some? Mas textos sagrados, enterrados séculos atrás, podem revelar sua verdadeira relação com Jesus. O que descobrimos nos evangelhos secretos é que Maria Madalena era considerada uma das principais discípulas. Há um texto chamado de Evangelho de Felipe que diz que Jesus amava Maria Madalena e que ele costumava beijá-la na... Tem um buraco. Qual será a verdade tão ameaçadora sobre Maria Madalena a ponto de ela e seus seguidores terem provocado a ira da igreja e até mesmo uma cruzada? Para todo lugar que eu olho, a hostilidade a Maria Madalena. Quando eu vejo tanta hostilidade em alguém, sei que essa pessoa é importante. Maria Madalena nos contou que Jesus ergueu-se dos mortos. Ela é a pessoa mais importante do Novo Testamento. Você poderia até argumentar que Maria Madalena começou o cristianismo. Se conseguiram ouvir. Então, este Evangelho deu origem a montes e montes e montes de especulação. Duas coisas. Sabem o que é que dizem por causa deste Evangelho? Que Cristo... Muito bem. Com Maria Madalena. E desse surgiu o que é um filho, descendência. Até existir descendência e tudo. E estes Evangelhos gnósticos trazem sempre coisas assim um bocado estranhas. Eu podia mostrar mais, não vale a pena estarmos aqui a perder muito tempo com isto. Mas o que é certo é que sempre eles têm um objetivo. Criar a dúvida e sempre existe um conhecimento secreto que se vai à procura. Não sei se já ouviram falar deste homenzinho. Já ouviram falar deste homenzinho? Este homenzinho ficou milionário à custa dos evangelhos gnósticos. Porquê? Ele escreveu aqueles livros que estão ali. Já ouviram falar de alguns destes livros? Anjos e Demónios e Código da Vinci, penso que são os mais conhecidos. Todos os livros dele são baseados nos evangelhos gnósticos. Okay? Todos eles. E todos eles se vai à procura, à busca de um conhecimento escondido que depois é sempre algo que dá a volta e põe em causa aquilo que está escrito na Bíblia. Agora até lançou um em 2013, chamado de Inferno, que também vai dar origem a um filme no próximo ano, mais de esperar. Não sei se alguém já viu algum destes filmes, o Código da Vinci ou os Anjos e Demónios. Eu vi 30 segundos do Código da Vinci. Sim. Por acaso. Nestes filmes, o gnosticismo é, digamos assim, é mostrado abertamente, sem problemas nenhum. Não sei se sabem, mas, por exemplo, tudo o que é sociedades secretas estão baseadas neste princípio do gnosticismo. Sabiam disso? Não. Já ouviram falar da maçonaria, dos Illuminati, todo esse tipo de sociedades secretas. O que acontece? Eles acreditam que a salvação vem por um conhecimento secreto. Sabem? Sabiam disso? E isso é baseado nisto mesmo, que existe um conhecimento secreto. E esse conhecimento secreto é o quê? Que o herói, ou o bom, é Lúcifer e que Deus é que é o mau. Okay? Isso é a base de tudo isso. Mas agora vamos ver como é que este Evangelho é pregado. Porquê? E este Evangelho, como eu disse no início, é o Evangelho mais pregado no mundo. Acreditam nisto ou não acreditam? Não é só através destes livros e de filmes assim. Quase todas as produções de Hollywood, da TV Globo, de Bollywood, de muitas outras, têm um ponto comum, que é transmitir este Evangelho. E eu ia trazer vários exemplos, só trouxe um, porque senão depois estávamos aqui muito tempo. Mas vamos ver como é que isto funciona em termos um bocadinho mais práticos. Este filme já é um bocado antigo, por acaso era um dos meus filmes de eleição. Conhecem este filme? Eu conheço. Infelizmente fui ver contigo e como eu não sei. Foste ver?
Acho que hoje estava lá. E eu estava lá? É capaz. Eu vi este filme. Lembram-se da história deste filme? Quem é que já viu este filme? Sabem que este filme foi um filme que teve um sucesso muito grande. O que é que se lembra da história deste filme? Eu só lembro que tinha sangue e foi horrível. A história foi horrível. Que haviam escolhido. Quer dizer, nem sabia que história é que Sobre era. ele que podia voar. Ele tinha poder, tinha força e poderes diferentes de toda a gente. Então ele é que poderia. Era o Salvador. Obter. Sim. E então, mais complicado que isso. Então, o que é? O mundo real em que as pessoas viviam era o quê? Era tudo fictício, certo? Então as pessoas viviam todas, na realidade, ligadas a uma máquina, digamos assim, e o mundo real era tudo na cabeça delas. Então existia a possibilidade de saírem desse mundo real, e que se chamava a Matrix, e virem então para a realidade mesmo. Onde eram todos controlados. Exatamente. Era um conhecimento secreto. Era um conhecimento secreto, exatamente. E todos eles eram controlados por quem? Quem é controlado? Era uma máquina, não é? Era a tal Matrix que controlava tudo, certo? E que impunha o quê? As regras, como é que eram as coisas, como é que não era. Era mais ou menos assim. É um filme também um bocado complicado, não é? Mas eu escolhi este filme porquê? Porque este filme espelha perfeitamente isto que nós estamos a falar. E eu trouxe aqui alguns trechos para nós vermos. Eu peço desculpa porque eu não cheguei a ter tempo de pôr legendas, mas à medida que vai falando, eu vou traduzir. Eu tinha outros que tinham as legendas, mas como eu vos disse ao início, antes de ir para aqui, perdi parte do PowerPoint e todos que eu perdi era que tinham legendas. Mas não há problema. Eu vou pôr e a gente vai falar. Então, quem era este ator, o ator principal? Como é que ele se chamava? Como é que ele se chama? Ken Reeves. Reparem no que é que ele diz acerca deste filme. No que ele diz. Portanto, ele foi conhecer os dois escritores do livro, do filme, do Matrix. Eu estava aqui excitado. Tinha escrito um guião que nunca tinha visto algo assim. De uma forma. Mas de alguma forma, sempre esperei participar no filme assim. Como fã de ficção científica. E o guião, para mim, era algo. Tinha um pouco de Gibson. Tudo autores, muitos deles Nietzsche, Buda, Cristo. Era mitologia, filosofia, tecnologia e verdade. Qual verdade? Portanto, qual é a opinião dele sobre este filme? É um bocado confuso. Que representa muitas coisas, mas que era o quê? No fim, o que é que ele disse? Que era verdade, certo? E que disse que o filme falava. Hã? Mas depois ele ainda mete em dúvida. Depois ainda mete em dúvida. Qual verdade? Não é? Então, ele estava-se a referir do primeiro encontro que teve com estes dois irmãos. Os irmãos Wachowski. Eu pus ali uma fotografia atual que um deles agora passou a ser uma deles, o que fez mudança de sexo. Mas na altura do filme eram os dois da direita. E eles dizem o seguinte. Fizeram uma pergunta, a jornalista fez uma pergunta de que como é que eles foram buscar a ideia para fazer o filme Matrix. E o que é que eles responderam? Designer drugs. Sabem o que é que isto quer dizer? Sabem que no mundo da sétima arte, no mundo da música, neste tipo de mundos, muitos dos grandes artistas precisam de uma ajuda para a sua criatividade. Sabiam disso? Precisam estar num estado alterado para conseguir a sua criatividade.
E é isso que ele está a referir, designer drugs. Existem drogas que eles tomam, que os colocam num estado de transe, alucinante, não sei, nunca experimentei, não é? Nunca vou experimentar, espero eu. Mas o que é certo é que isto é comum a muitos deles. E eles dizem e assumem que precisavam de drogas para quê? Para escrever o guião daquele filme. Por isso, quem é que foi a inspiração para este filme? As drogas. Não foi das drogas, mas é Satanás. Não é? Exatamente. Quem é que precisa de uma alteração na consciência para poder inspirar? Sabe? Quem é que precisa de um estado de transe, de um estado de hipnose, de um estado de consciência alterada para poder intervir? É? Satanás, certo? Vamos continuar. Outra pergunta. O jornalista perguntou assim. Vocês estão traduzir em direto? Portanto, ele perguntou se eles tinham conhecimento, ou se eles, o que é que eles achavam de facto deste filme ser a sua temática ser gnóstica. Como vocês conseguem ler, está em inglês, mas quem conseguir ler. O jornalista perguntou isso. E o que é que ele disse? Do you consider that to be a good thing? I would. A resposta dele foi assim. Consideras isso ser bom? Eu considero isso ser bom. Portanto, eles assumem que o filme foi um filme gnóstico. E considera isso algo de positivo. E aqui está o antes e depois, não é? Perguntaram-lhe ele, qual é a tua cena preferida? E ele respondeu, é a cena da pílula. Lembram-se dessa cena? Foi logo no início. Em que ele, digamos assim, foi chamado ao mundo real e um mostrou uma pílula azul e uma vermelha. Qual é que ele queria? Lembram-se? Vamos ver essa cena. Acreditas no destino? Não. Porquê? Não gosto da ideia de não estar em controle. Sei exatamente o que tu queres dizer. Matriz? É o mundo que foi posto perante os teus olhos para te cegar. Que verdade. Tu és um escravo, como toda a gente, mas nasceste para ser um escravo numa prisão. Uma prisão na tua mente. Esta é a tua última oportunidade. Depois disto não há voltar atrás. Azul, história acaba. Irás acordar na tua cama. Se tomares a vermelha, continuas aqui e eu vou-te mostrar a história toda. Lembra-te, tudo o que eu te estou a ofereço é verdade. Que semelhanças é que encontraram aqui? Perceberam? Essa é exatamente igual, não é? O que é que a serpente disse a Eva? Foi exatamente igual. Escolhes este fruto e eu vou-te mostrar todo o conhecimento. Neste caso, secreto. É exatamente igual, não é? Mas vamos continuar. É curioso que ele mostra um comprimido azul e o azul é uma cor que simboliza Deus. E ele incentiva-o a escolher o vermelho e não o azul. Exatamente. O vermelho que se refere então ao fruto proibido, é uma referência ao fruto proibido. Vamos continuar com outra cena. Não, esta não é mesmo, esta é mesmo. Peço desculpa, esqueci de traduzir. Podes ver
Nós andamos de olho em dia há muito tempo. Sr. Anderson, parece que vives duas vidas. Numa, és o Thomas Anderson, trabalha numa empresa respeitável de software. Na outra, vives nos computadores, onde és um hacker chamado Neo. E culpado de todos os crimes de informática que existem. Então nós vimos que ele tinha uma vida dupla. E tinha dois nomes. Um era Anderson e o outro era Neo. Muito bem. Quando te perguntarem como é que escolheram os nomes para os vossos personagens, o que é que eles responderam? E eles foram escolhidos com muito cuidado e todos eles têm múltiplos significados. Ok? E ele então tinha dois nomes. Era Anderson e Neo. O que é que querem dizer estes nomes? O Anderson é uma mistura de duas palavras. Anders, em grego, significa homem. Ok? Son significa filho. Portanto, filho do homem. Okay? Em inglês é ao contrário de português. E Neo, em grego, significa novo. Portanto, nós temos um novo filho do homem. Quem é que é o filho do homem verdadeiro? Cristo, não é? O que é que diz? Em Lucas diz assim: porque o filho do homem vem para buscar e salvar o que se havia perdido. Certo? O verdadeiro filho do homem nós sabemos qual é. Agora temos aqui uma representação de um novo filho do homem. Reparem nesta cena. Diz assim: aleluia. És o meu Salvador, meu. O meu Jesus Cristo pessoal. Ok? Portanto, quem é que ele pretende ser? Quem é que ele pretende representar? Jesus Cristo. Muito bem. Mais outra cena. Posso perguntar uma coisa? Ele disse o que é que ele fez? Por que é que estás aqui? Jesus. Que loucura. Então tu estás aqui para salvar o mundo? Portanto, mais uma vez vimos aqui, quem é que ele pretende ser? O Salvador. Mais um. Ele aqui é quando entra pela primeira vez na nave. Isto é o convés. E isto é um núcleo. E aparece esta imagem. Isto é uma constante neste filme. É aparecerem imagens com versículos bíblicos. Montes deles. Eu pus este para vocês verem. E tem ali em cima o que é. Portanto, ele diz que este é o núcleo. Portanto, é uma coisa muito importante. E o que é que lá está escrito? Marcos 3, 11. O que é que diz Marcos 3, 11, sabe? Diz assim: e os espíritos imundos vendo, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: tu és o Filho de Deus. Haja coincidência estar lá este versículo, precisamente? Não, podia ser. Porque é exatamente quem ele quer representar, certo? Portanto, temos ao longo do filme tem montes e montes de versículos bíblicos. E mais, quem viu o filme, como é que termina o filme? E ele morreu, certo? Como é que ele morreu? A ver se vem alguma coisa ali no Neo. Viram alguma coisa? Uma cruz e umas asas. Portanto, como é que ele morreu? Crucificado. De uma maneira um bocado tecnológica, não é? Então nós vemos aqui uma clara vontade por parte dos autores em colarem esta personagem quem? A personagem de Cristo, certo? No entanto, ao longo do filme, ele dá pistas para que Cristo é este. E vou mostrar duas coisas. Vejam se conseguem compreender. Portanto, isto é: olá, eu sou o Tanto, o teu operador. Não tens buracos. Quer dizer
dizer que eles já tinham nascido no mundo real, que nunca estiveram presos à Matrix? Deixa-me cá, no mundo real. Filhos de Sião. Sião. Se o mundo acabasse amanhã, Sião seria o nosso destino. Sim, é a última cidade. A única cidade que resta. Onde é? Debaixo da terra, junto ao núcleo da terra. O que é que ele diz aqui? Que existe uma cidade, a última cidade, e como é que se chama? Sião. Isso quer dizer alguma coisa para vocês? Sim. Sim? O que é que representa isto? Por exemplo, em Salmos diz assim: o Senhor ama as portas de Sião mais do que as habitações todas de Jacó. Gloriosas coisas se têm dito de ti, ó cidade de Deus. Sendo citada 150 vezes na Bíblia, a palavra de Sião, essencialmente, o seu significado da palavra é fortificação. Mas refere-se então a uma cidade de Deus. O uso mais importante da palavra Sião é o seu sentido teológico. Sião é usado figurativamente de Israel como o povo de Deus. Por exemplo, em Isaías 60:14. O significado espiritual de Sião continua pelo Novo Testamento, onde recebe o significado cristão do reino espiritual de Deus, ou seja, a Jerusalém celestial. Por isso, Sião refere-se a quê? Em termos proféticos, à nova Jerusalém, ok? À nova terra. Por isso em 1 Pedro diz: por isso está na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. No entanto, neste filme, fala de um Sião um bocado diferente. Porquê? Onde é que era? Era debaixo da terra. Ou seja, é exatamente o contrário. Sião bíblico é onde? No céu. Aqui no filme, Sião é? Reparem como é que eles mostram que é Sião, então, a nova terra deles. E eu teria música, para não podia a pena estarmos a ver a música. Portanto, isto é Sião no filme. Como podem ver, tem tudo a ver com o relato bíblico. Isto era o que eles ansiavam. Isto era o sonho deles. O que é que acham que isto representa? Exatamente. Portanto, mais uma vez vimos aqui o quê? E o nome da nave chamava-se Nabucodonosor, exatamente. O nome da nave chamava-se Nabucodonosor. Por isso, tudo isto são referências bíblicas. O filme está cheio de referências bíblicas. Mas depois, o significado das coisas é então invertido. Cristo dizia assim: vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo e eu não sou deste mundo. Por isso o reino de Deus é onde? É cima, não é de baixo. Estamos quase a terminar. Tem aqui mais 2 textos deste filme para vermos então quem na realidade representa este personagem. Vamos ver se compreendo. Eu sei que tens medo. Tens medo de nós. Tens medo de mudança. Eu não sei o futuro. Não vim cá para mostrar como é que isto vai acabar. Venho mostrar como é que vai começar. E depois vou mostrar às pessoas o que tu não queres que elas saibam. Um mundo sem ti. Um mundo sem regras, sem barreiras. Um mundo em que tudo é possível. De onde vamos a partir daí é a tua escolha. E ele está a dizer então, está-se a revelar quem ele é realmente. Quem é que ele realmente representa. Quem é que ele representa? Quem é que quer um mundo sem lei, sem barreiras, sem regras? Quem é? Quem não quis estar submissa a ela? Satanás. Exatamente. Por isso, na realidade, quem é que este personagem representa? E ele diz que eu vou mostrar um mundo sem ti, sem regras, sem lei, sem barreiras. Quem é que ele representa na realidade? E o filme termina assim. Antes dessa última, diz assim:
Tão somente tendo cuidado de guardar com diligência o mandamento e a lei de Moisés, o servo do Senhor, vos mandou. E ameis ao Senhor vosso Deus, e andeis em todos os seus caminhos, e guardeis os seus mandamentos, e vos chegareis a Ele, e o servais com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. É ou não exatamente o contrário que tivemos a ver? É exatamente o contrário que tivemos a ver. A Bíblia diz que devemos o quê? Andar segundo a vontade de Deus, guardando os seus mandamentos. Então há lei, há regras. Exato. Deve de haver leis e regras ou não? Sim. Mas o que é que Satanás quer? Um mundo sem regras. Sem regras, exatamente. E então o filme termina desta maneira. Portanto, ele desligou o telefone, não é? Disse aquela mensagem. E vai então ascender ao céu. Vestido de preto. Tinha morrido e afinal ressuscitou. Exatamente. Ele morreu, ressuscitou e ascendeu ao céu. Okay? Alta velocidade. Alta velocidade. Queria terminar explicando só um bocadinho. Eu tinha mais coisas para mostrar, mas ainda bem que senão era muito extenso. Mas este Evangelho é inverter especialmente os valores. Eu vou explicar como é que isto funciona muito rapidamente. Ainda em relação a isto, a lei, lembro-me uma coisa interessante. Lembram-se do Super-Homem? Está todos a ouvir falar de Super-Homem. Quem era o inimigo do Super-Homem? Lembra-se o nome dele? Lex Luthor. Lex Luthor. Muito bem. Lex é uma palavra grega. Sabem o que é que significa Lex? Não. Lex é a palavra grega para lei. Por isso, o inimigo mortal do Super-Homem era a lei. Estão a perceber? Está sempre implícito em muitas coisas. Mas o que eu queria dizer é o seguinte. Hoje em dia, isto é em todos os filmes, em todas as séries, em todas as telenovelas, acontece isto. O bom, o herói, tem sempre comportamentos que são maus. Okay? E o vilão, muitas vezes, tem comportamentos um bocado contrários. Vou dar um exemplo. Eu gostava muito de um filme que não aconselho a ninguém ver, que era Os 7 Pecados Mortais. Já ouviram falar desse filme? E esse filme é um filme um bocado potente. Era sobre um assassino em série que matava pessoas e que escolheu uma pessoa por cada pecado mortal. Sabem que a Igreja Católica tem uma doutrina, entre aspas, que é os pecados mortais, que é a gula, a avareza, são 7. E ele escolheu uma pessoa e matava essa pessoa. E o que é que acontecia? Reparem bem no que é que o filme está a querer transmitir. O filme começa com ele a ler a Bíblia. Começa com ele a ler a Bíblia, a sublinhar textos, e depois a ler os 7 pecados mortais, e depois vai o quê? Matar as pessoas. Isso é constante nos filmes. Normalmente, o mau ser uma pessoa que tem o quê na mão? Tem a Bíblia. Isso é constante em muitos filmes. Por exemplo, vou dar mais exemplos. Um exemplo muito rápido, para terminarmos. Conhecem a expressão crise da meia-idade? Crise da meia-idade. Já ouviram falar nisso? Crise da meia-idade. O que é a crise da meia-idade, sabem? Conta-nos. Da tua ainda não. Nas últimas gerações existe uma determinada idade que os homens passam por uma crise, digamos assim, em que eles querem, entre aspas, sair da casca. O que é que eles querem? Querem ter, por exemplo, um carro desportivo, querem fazer umas coisas assim um bocado extravagantes, querem sair e dar umas voltas com os amigos e ver umas miúdas. Conhecem isso, não conhecem? De onde é que vem isto, sabem? Bem, num filme.
Vou dizer o nome do filme. 007. O que é que acontece nesse filme? Temos um homem de meia idade que é um herói, certo? E o que é que ele tem sempre novo em cada filme? Um carro espetacular. Um carro espetacular. E uma Bond Girl, certo? Entre outras coisas. Mas isso é sempre. Acham que isto é suficiente para criar a crise da meia-idade nos homens? Não? Então porquê que antes de existir esse filme não havia crise da meia-idade? Sabiam disso? O que se vê influencia muito. Isto é assim, o gnosticismo funciona desta maneira, que é, há pequenas coisas que são acrescentadas nos heróis. Ok? Que são acrescentadas nos heróis. E o que é que acontece? Essas coisas vão influenciar e aos bocadinhos mudar a nossa maneira e a nossa moralidade. Sabem o que é que isso quer dizer? Moralidade, sabem o que é que isso quer dizer, não sabem? E é assim que acontece. É por isso que eu posso dizer, consciente daquilo que estou a dizer, que este Evangelho é o mais pregado no mundo. E estamos constantemente a ser bombardeados por este tipo de informação. Em que fazer o que é mau é fixe e fazer o que é certo e cumprir as regras é errado. É uma seca. Exatamente. E este é o princípio do Evangelho do gnosticismo. Havia muito mais grandes a dizer. Tentei explicar isto, porque isto é um pouco difícil de explicar. Mas penso que já deu mais ou menos para terem uma ideia de onde é que isto pode levar. Muito obrigado pela vossa atenção e até uma próxima oportunidade.